Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago pra vocês essa linda bolsa, estilo baguete, né, gente? Ficou bem famosa há um tempo atrás, mas eu sou apaixonada desse modelo e queria muito trazer pra vocês. Eu já fiz uma vez, só que pra venda, tá? Então eu quis trazer esse tutorial pra vocês, bem fácil, rápida e econômica também, tá? Usei menos de um rolo, tá bom? Já vou pesar pra vocês o restante, tá bom? Ó, ela ficou assim, fiz uma alça de mão mais rolicinha. Coloquei aqui o meu tassel, o meu suporte de tassel lá da Casa de Palha, que eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Temos aqui também um par de argolas articuladas lá da M Criações, os parceiros aqui do nosso canal. E também usei o lançamento da Fios Guarani, também parceiros aqui do nosso canal, o Rosa Chá, tá? Esse fio que eu sou apaixonada, já falo pra vocês há um bom tempo, que além de trazer leveza pra sua peça, ele traz estrutura. Olha pra vocês verem como eu fiz um ponto bem facinho e ainda assim ficou bem estruturado, tá? Fiz também aqui o fundo com o fio de malha. Olha pra vocês verem, coloquei também aqui um botãozinho imantado pro fechamento. E coloquei a minha etiqueta lá de destaque etiquetas, tá bom? Essa etiqueta espelhada que deu todo um charme na nossa peça. Vou pesar pra vocês aqui o restante do fio. Olha pra vocês verem, sobrou um pouquinho. E aqui sobrou 26 gramas, tá bom? Dá pra fazer outro tassel, um tassel maior, 2 tasséis pra colocar na sua bolsa, pra deixar ela mais charmosa ainda. Vou medir pra vocês verem também. A base ficou com 20 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura, tá? E a nossa alça ficou com 27 centímetros, que eu já medi na aula. Aqui nessa parte menorzinha ficou com 12 centímetros e na parte maior ficou com 20 centímetros, tá? Então é uma bolsa super fácil, super delicadinha, que eu tenho certeza que vocês vão amar produzir ela, assim como eu gostei demais. Lembrando que todos os cupons de desconto e todos os acessórios eu deixo aqui na descrição, a quantidade tudo bem certinho. Link pra vocês conseguirem adquirir também os cupomzinhos, tá? Que eu sei que a gente sempre gosta de ter cupons aí pra ajudar no descontinho dos nossos materiais. Eu espero muito que vocês gostem desse tutorial. Gente, eu tava um pouquinho sumida, né? Aconteceu bastante coisa, quem tava lá no Instagram ficou sabendo, a minha avó faleceu. Alguns problemas pessoais também, tá? Algumas correrias, mas já vai dar tudo certo, deu tudo certo, tá? Já tô bem melhor, já estou voltando à ativa. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia. Eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu vou postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, gente. Logo eu vou voltar com as aulas, tá? Pra quem já é membro e tá vendo lá que faltou alguma aula, eu vou repor todas essas aulas, tá? Vocês não vão ficar sem aula, tá? Então, provavelmente, nesse mês vocês vão ter mais do que 2 aulas, tá? Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando esse tutorial para suas amigas crocheteiras e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês, tá bom? Então bora para a aula! E os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje são: para começar, vamos utilizar aqui um rolinho do fio de malha premium da Fios Guarani. Essa cor é a cor de lançamento, a rosa chá, tá bom? Ó, tá até o selinho aqui de lançamento. Ele tem 140 metros e 27 milímetros. Agulha indicada do número 5 até a do número 9. Composição 92 poliéster e 8% elastano, tá? Eu vou utilizar, gente, um rolinho desse fio, tá bom? A bolsa que a gente vai fazer é uma bolsa bem econômica, tá? Então não precisa de muito fio, tá bom? Essa cor, gente, é um rosinha chá, gente. Olha pra vocês verem que lindo. É muito fofo, gente. Vai ficar uma bolsa bem delicadinha, tá? Lembrando que vocês têm cupom de desconto para utilizarem lá no site da Fios Guarani para adquirir tanto esse lançamento quanto os outros lançamentos, tá bom? Eu já trouxe aqui para vocês o bege palha, o ganache e agora eu tô trazendo o rosa chá, que também são lançamento, tá bom? Então, vou deixar para vocês o link na descrição e o cupom que é na crochê 10 para vocês terem 10% de desconto, tá? Lembrando, gente, que além dos 10% de desconto, vocês também têm 5% de desconto no pagamento no Pix, tá bom? Então fica super econômico. Depois dá uma comparadinha para vocês verem o preço do rolo de fio lá no site e na Shopee para vocês verem como tem diferença, tá bom? Então corre para aproveitar, gente. Você que não testou ainda, eu tenho certeza que você vai gostar bastante quando você testar, porque além de estrutura, além dele ser um rolinho bem levinho, ele tem 300 gramas, ele vai ficar uma bolsa leve e com muita estrutura, tá bom? Fica bem estruturadinho o seu trabalho, tá? Então, lembrando que vou deixar para vocês o link aqui do site e também o cupomzinho aqui embaixo para vocês adquirirem.
A agulha que eu vou utilizar vai ser a agulha número 6 da Unique, tá bom? Da Fios Kiki. Essa agulha aqui, gente, é uma agulha que eu achei, gente, realmente foi um achado na Shopee, porque é como se fosse uma agulha ergonômica dessas gringas, mas eu paguei super baratinho, eu paguei menos de R$ 30, tá? Então ela tem a mesma qualidade das agulhas gringas, então eu recomendo muito vocês adquirirem essa agulha. Também vou deixar para vocês na descrição, para você que quer testar uma agulha ergonômica, mas não tem como investir nas agulhas gringas, tá bom? Inclusive, gente, a pegada dessa daqui eu gosto bem mais do que até mesmo a própria Prim, tá bom? Essa aqui ela é bem mais confortável de crochetar, tá? Também vou deixar para vocês o link na descrição para vocês adquirirem. Vou utilizar um par de argolas articuladas. Esse daqui é lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, tá? Essa aqui é a de 30 milímetros por fora, tá? Então é uma argola articulada maiorzinha, tá? Essa aqui, gente, é a que eu uso pra gravar, e inclusive eu tava usando na minha bolsa, tá? Por isso que ela tá um pouquinho arranhadinha, tá? Essa aqui tem bastante tempo que tá aqui comigo, tá bom? Então, vou utilizar um par dela. Lembrando também que vou deixar pra vocês um cupomzinho aqui na tela, que é NA10, pra vocês terem 10% de desconto lá no site da MM Criações também, tá? Pra vocês aproveitarem. Além das argolas articuladas, vocês vão achar fundos de vários tamanhos, vão achar alça de regulagem, alça de pressão, alça elegância, tá bom? Que é uma alça um pouquinho menorzinha, aquela alça de mão. Também vão encontrar o kit novo, tá bom? Que logo vou trazer pra vocês o passo a passo aqui do kit novinho, gente, que saiu lá e tô muito ansiosa pra testar pra vocês e trazer pra vocês também o passo a passo. Também os forros prontos, tá bom? Os forros que eu sempre uso aqui no canal, então tem vários outros materiais de muita qualidade para suas bolsas, tá bom? Lembrando que é um cupomzinho por CPF. Vou utilizar também, gente, um porta-alça, esse daqui é lá da Casa de Palha, tá bom? Comprei pela Shopee também, ó. Ele já vem o porta-alça, uma correntinha e a argolinha articulada aqui na ponta, tá? Vem aqui também o parafusinho, tá? Isso daqui vai dar um destaque, vai dar uma delicadeza a mais na sua bolsa, tá? Também vou deixar pra vocês o link aqui na descrição, tá? Todos os materiais eu deixo o link pra vocês na descrição. Vou utilizar também um botão imantado de 18 milímetros, tá? Também vou deixar pra vocês na descrição, que eu também comprei na Shopee, tá bom, gente? A maioria dos meus materiais eu sempre compro na Shopee. E a minha agulha, gente. E a minha etiqueta, gente, espelhada de acrílico. Essa daqui é lá da Destaque Etiquetas, vou deixar pra vocês também o link do WhatsApp pra vocês comprarem as etiquetas, tá bom? Essa daqui é de acrílico espelhado, mas eu também tenho a de sintético, tá? Então vale a pena vocês olharem lá no catálogo, porque eles fazem do jeito que vocês querem, tá bom? Colocam a logo, tudo bem certinho, do jeitinho que vocês querem. Caso você não tenha, eles também fazem lá pra vocês a arte, tá bom? Então bora pra aula. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, tá? Pra começar, a gente vai sempre tensionar muito bem o nosso fio, tá? Pra ele ficar enroladinho, ó. Você puxa e ele enrola, tá? Olha pra vocês verem. Que puxou e ele enrola, tá bom? E aqui também, gente, eu vou deixar um pedaço de fio, tá? Vou deixar aqui um pedacinho de fio pra gente fazer um detalhe na nossa base depois. Reservo esse pedaço e venho aqui agora, tá bom? Vou passar aqui a minha agulha por baixo do fio, tá? Deixando esse pedaço de fio pra cá, giro 360 graus e laço o meu fio aqui, fazendo a minha laçada inicial. A nossa laçada inicial já vai contar como um ponto, tá bom? E agora eu vou fazer aqui 13, então, com a correntinha, com a laçada inicial, vamos ter que ter 13 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tá? Então aqui, gente, como eu falei pra vocês, a proposta da nossa bolsa de hoje é usar somente um rolo de fio. Caso você queira uma bolsa maior e tenha mais fio aí, você pode só iniciar aqui com uma quantidade maior de correntinhas, tá bom? Aqui não tem uma quantidade certa de pontos, tá bom? O que vocês fizerem já vai estar bem certinho, tá? Então, é só aumentar a quantidade de correntinhas, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, vamos trabalhar nas nossas correntinhas hoje, tá bom? Então, vou pular a primeira e venho na segunda, tá? Ó, pulo esse primeiro vizinho, venho no segundo. E pego essa alcinha aqui de cima. Laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo, tá? Vamos fazer bem soltinho. Já fiz nesse, venho no próximo. Pego a alcinha, laço, puxo aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazendo desse jeito até a gente chegar aqui, ó. Até a gente chegar aqui. A gente vai fazer o último ponto aqui, depois a gente vai trabalhar na nossa laçada inicial pra fazer a nossa curvinha. Já caminhei aqui com os pontos baixos, tá? Tirando a correntinha, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá bom? Então, aqui, gente, a gente sabia
que uma dessas correntinhas era para dar altura. Então, ficaríamos com 2 espaços para trabalhar. E agora, gente, o 12º vai ser aqui na nossa laçada inicial, tá? Por que eu gosto de fazer aqui na laçada inicial? Se caso formar um buraco, é só você puxar aqui, ó, essa alcinha que ela fecha, tá bom? Então, eu entro aqui na minha alcinha, ó, da laçada inicial, vou fazer um ponto baixo, viro o meu trabalho, mais um ponto baixo, ó, aqui na parte retinha. E agora eu viro totalmente e vou fazer desse lado de cá, ó, mais um ponto baixo, tá? Então, vamos ficar aqui com 3 pontos baixos, ó. Então, tá vendo aqui que quis fazer um buraquinho? É só vocês puxarem esse fio que a gente deixou sobrando, que ele fecha, tá? Agora, vamos trabalhar desse lado de cá, tá bom? E aqui, gente, ó, temos aqui os 3 pontos, tá? E precisamos trabalhar na frente desses pontos que a gente já fez, tá certo? Então, precisamos fazer como se fosse o espelho. Na frente desse ponto, eu tenho que fazer outro. Na frente desse ponto, tenho que fazer outro. Aqui também. E toda vez que a gente for fazer, eu vou vir no pé desse ponto baixo do lado de cá, ó. Bem no pezinho, tá? Então, venho aqui no pezinho desse meu primeiro ponto, laço, um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazendo desse jeito até chegar aqui no finalzinho. Então, já fiz aqui os meus pontos, tá? Como se fosse um espelho. E agora, chegamos aqui, gente, na nossa curva. Precisamos completar essa curva, tá? Aqui, eu tenho um pontinho, tá vendo? E aqui, a correntinha que a gente deixou pra dar altura. Eu não vou trabalhar nela, tá? Eu vou fazer somente mais 2 pontos aqui, tá? Bem aqui no centro, ó, no pezinho, como falei pra vocês, do ponto que a gente já trabalhou, tá? Eu vou fazer aqui meu primeiro, bem no centro, tá? Um. E agora eu vou fazer outro, deixando bem no meio e passando por cima dessa correntinha. 2. Tá? Então, aqui agora vamos ter 1, 2 e 3 pontinhos na nossa lateralzinha aqui, tá bom? Na nossa curvinha, tá? Porque precisamos ter 3 pontos na nossa curvinha aqui. Olha pra vocês verem como que vai ficando por enquanto. Então, vamos fazer o fechamento. Eu solto aqui a minha laçada, tá? O nosso fechamento vai ser como fechamento para ponto baixo centrado, tá? Porque a gente precisa que dê estrutura para essa lateral. Então, essa lateral não, gente, essa base. Então, aqui, gente, temos o primeiro ponto e essas 2 alcinhas de cima. Então, eu vou vir com a minha agulha de trás pra frente, aqui, ok? Ó, laço e trago pra cá, trazendo pra trás. Uma dúvida que eu sempre recebo das meninas que estão iniciando agora, como que eu faço para não ficar com tanta cicatriz? E a maior dúvida, gente, é sempre nessa parte aqui. Como que vocês vão fazer? Essa parte que vocês puxaram, vocês vão ter que deixar mais ou menos na mesma distância das outras, olha para vocês verem, ó. E essa daqui tá bem parecida com essa, tá? Então, se você deixar muito aqui, ó, a mais, vai ficar errado. Se você puxar também vai ficar errado. Então, deixa mais ou menos na mesma distância, ok? Aqui, gente, como a gente pegou nessa alcinha aqui de trás, eu vou fazer o meu fechamento nesse último pontinho que eu fiz, tá bom? E como que vai ser esse ponto? Eu tenho que passar pelo meio desse ponto, tá? Vou pegar uma outra agulha aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então a gente tem esse pontinho aqui que a gente fez, tá? Se eu abrir aqui dá pra ver certinho. Então, eu tenho que passar bem pelo meio dele. Ó, vai ficar assim. Como a nossa ponta do fio do rolo tá solta, não vai ficar com a perninha aqui por enquanto. Mas é bem aqui centrado, não posso pegar e passar pra cá. Eu tenho que deixar bem aqui no meio, ó, bem no meio. Tá vendo que tem uma perninha pra cá? Então, vai ser aqui que a gente vai entrar. Então, eu venho com a minha agulha, faço esse processo, tá? O fio do rolo deixo pra esse lado de cá. Agora, eu vou pegar essa laçada e colocar na minha agulha, tá? E puxo, tá? Eu puxo aqui o fio do meu rolo pra acertar, ok? Olha pra vocês verem. E agora, eu vou puxar o fio do meu rolo, ó, sempre girando, pra puxar aqui pra cima, tá? E vou fazer uma correntinha pra fazer a vez do meu primeiro ponto baixo, tá bom? Deixa eu pegar aqui alguns marcadores pra mostrar pra vocês agora como que vai ser o processo agora das curvinhas, tá? Ó, então, eu peguei aqui 4 marcadores, tá bom? Eu vou marcar, gente, aqui em cima dos pontinhos, tá? Então, eu tenho aqui meu primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Ó.
Então, eu puxo pra cá. Deixa eu dar só uma ajeitadinha na base, gente, ó, vocês vão fazendo isso aqui, ó, pra ficar bem certinho, principalmente essa parte da curva, porque tem que ficar bem retinho pra não ficar errado, tá bom? Então, marquei um dos pontos, eu tenho esse ponto, esse e esse. Agora, eu vou marcar essa alcinha aqui de cima. Porque aqui eu vou saber que estamos marcando a nossa curvinha, tá? Olha pra vocês verem. E aqui, gente, na nossa primeira carreirinha, vocês podem aumentar também, caso fazer mais carreiras ou menos, eu vou explicar pra vocês bem certinho. Vamos ter que fazer aumentos, tá bom? Então, eu fiz. O que vai ser um aumento pra você que é iniciante? Um aumento nada mais é do que 2 pontos no mesmo local. Então, eu entrei aqui, fiz o primeiro, venho no mesmo local que eu acabei de fazer meu pontinho, tá? Pode pegar essa alcinha aqui pra baixo. E vou fazer mais um ponto. Do mesmo jeito, no mesmo lugarzinho, tá? Ó. Então, ficamos com 2 pontinhos no mesmo lugar. Agora, eu vou desmarcar aqui esse pontinho e vou fazer aqui mais um aumento, tá? Ó. 1 e 2 pontinhos no mesmo lugarzinho, tá? E marco essa alcinha aqui de cima, tá? Depois, na volta, a gente vai completar esse aumento aqui, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? Até chegar ali na minha quininha de novo, tá bom? O mesmo processo que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, tá? Eu vou marcar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Vou marcar os 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. Esse lado de cá sempre fica um pouquinho mais apertadinho, mas eu já mostro pra vocês como que a gente vai fazer. Então, eu vou marcar aqui o primeiro pontinho e o último, tá? Ó, também nessa alcinha de cima. Tá vendo? E aqui, gente, então, eu vou caminhar com pontos baixos centrados, tá? Até eu chegar ali no marcador, tá bom? Então, ponto baixo centrado entro no meu pontinho de base, ó, empurro, e aqui dá pra ver bem certinho, tá vendo que a minha agulha está bem no meio? Uma perninha tá pra cá e outra perninha tá pra cá? Então, esse é o ponto baixo centrado. Tem que sair bem no centro. Laço, puxo pra cima, um ponto baixo. No próximo espacinho, laço pra cima, um ponto baixo, tá? Então, vamos fazendo desse jeito até chegar pra lá, tá bom? Gente, eu gosto de deixar essa tirinha, porque tá vendo conforme a gente vai fazendo os pontos, vai querendo formar esses buraquinhos? Então, essa tira de fio que a gente deixou, a gente vai tapar esses buraquinhos, tá? E dar um detalhe também a mais na nossa base. Vou caminhar com os pontos até chegar aqui antes do marcador. Cheguei aqui no meu marcador, tá bom? Já caminhamos aqui e vou soltar aqui meu marcador pra gente fazer os nossos aumentos, tá? Então, aqui no meu primeiro espacinho, vou fazer aqui o primeiro, lembrando que tem que ser ponto baixo centrado, tá? Ó, faço um ponto baixo, já vou marcar aqui pra mim não esquecer, tá? Um ponto e mais outro ponto no mesmo local, fazendo o meu primeiro aumento. Agora, aqui no pontinho do meio, o segundo aumento. Opa, deixa eu só dar uma tensionadinha, gente, nesse fio. Porque a gente precisa que ele fique bem enroladinho, tá? Então, vamos lá. No pontinho do meio, o segundo aumento. E aqui no último, vou desmarcar, tá? O terceiro aumento. Tensionar de novo, tá? Tá bem soltinho aqui esse fio, precisa que ele fique bem enroladinho, como eu já falei pra vocês, tá? Então, eu fiz aqui um, vou fazer o segundo pra fazer o meu último aumento dessa curvinha, tá? E marco aqui também, ok? Ó, opa. E agora, vamos seguir fazendo pontos baixos até eu chegar aqui, gente, próximo do meu marcador, pra gente fazer o nosso último aumento dessa curvinha aqui. Então, aqui, gente, caminhei com os meus pontos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa também, que entre as curvinhas a gente vai ter sempre a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, aqui no meu caso, ó, aqui tem um marcador e aqui tem um marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontinhos, tá? Entre uma curva e outra. Agora, eu vou tirar aqui meu marcador e vou fazer aqui o meu último aumento, ok? Ó. Tem que sair bem centralizadinho, como falei pra vocês já. Faço aqui um ponto baixo, marco novamente
e o segundo ponto baixo, tá? Então, aqui ficamos com os nossos 3 aumentos, ok? Fazer o detalhe que falei pra vocês, tá? Com o fiozinho que a gente deixou sobrando. Vou pegar uma outra agulha. Só pra evitar, gente, de... esses pontos que a gente tem que fazer mais apertadinhos, eu não gosto de fazer com a agulha da Unique, tá bom? Pra não ter risco de quebrar, tá? Então, tem aqui o meu fiozinho, tá vendo? E eu vou vir aqui, gente, bem aonde tem a minha curvinha, tá? Que é essa daqui, ó, no início. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui pra baixo e vou laçar esse meu fio trazendo aqui pra cima, ok? Ó, e agora, dando a sequência, você vai ver que tem esses buraquinhos, tá bom? Então, em cada buraquinho a gente entra, ó. Eu vou entrar nesse primeiro buraquinho, vem aqui embaixo, laço, e essa laçada eu vou passar por dentro dessa laçada que tá aqui em cima, ó. É o famoso ponto baixo, tá bom? Ponto baixíssimo. Venho no próximo buraquinho, passo aqui pra baixo, laço e puxo essa laçada por dentro da laçada que já estava na agulha, tá? Bem soltinho. No próximo, do mesmo jeito, tá? É só nesses buraquinhos, tá? Se você abrir aqui, você vai conseguir ver, tomando cuidado pra não entrar em lugar errado. Laço, puxo aqui pra cima. No próximo, laço, puxo aqui pra cima, tá? No próximo, laço e puxo aqui pra cima. Tá? Vou até ensinar vocês que depois vocês podem fazer o arremate dessa carreira aqui com esse restante de fio que vai sobrar. Pera aí que eu já mostro. Vem no final, laço, puxa aqui pra cima. Depois laço, aqui pra cima. Depois laço, puxa aqui pra cima. Ó, a gente vai fazendo desse jeito até a gente chegar aqui, ó. No último espacinho, que é onde também tem os pontinhos que se unem, tá? Então, eu entro aqui e faço o meu ponto baixíssimo. Só que agora eu vou puxar toda essa tira aqui pra cima, ó. Tá vendo que sobrou uma boa quantidade de fio? Então, a gente vai utilizar ela pra fazer esse arremate aqui da nossa carreira pra ficar bem invisível, tá? Então, agora, gente, eu preciso trazer esse meu fio pra cá, ok? Vocês podem tanto trazer ele assim normal, mas também pode pegar em algum espacinho pra não ter perigo de voltar, tá? Ó, eu peguei na perninha do ponto de cima e trago a minha agulha aqui pra baixo. Agora, eu seguro esse último ponto baixíssimo e puxo aqui pra cima, trazendo essa tira pra cá, tá? Então, olha pra vocês verem como que fica a parte da nossa base, ok? Então, agora a gente deixa, gente, essa tirinha, como falei pra vocês, pra gente fazer o fechamento depois, tá? Então, vou fazer aqui mais algumas carreiras. Aqui, gente, vamos fazer o nosso fechamento novamente. Venho nessas duas alcinhas de cima, com a agulha de trás pra frente, tá? E puxo essa alcinha aqui pra trás, ok? Agora, pra ficar bem centralizadinho, gente, vamos fazer aqui o fechamento nesse pontinho que a gente acabou de fazer, tá? No primeiro pontinho que a gente fez da carreira, ok? Ponto baixo centrado, como falei pra vocês. Venho aqui nesse pontinho do meio, levo a minha agulha aqui pra trás, tá? E saio no meio do meu ponto baixo, tá? Tem que ser bem centralizado, ó, uma perninha pra cada ladinho. Agora, eu volto essa laçada na minha agulha e puxo o fio do meu rolo ajustando, ok? Agora, eu vou puxar aqui, gente, girando, sempre girando, ok? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha pra fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Aqui, gente, como eu falei pra vocês, sempre vamos ajustar sempre aqui. Na sequência anterior, fizemos 3 aumentos. Agora, vamos fazer um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, aqui, ó, eu vou iniciar com um ponto sozinho e no próximo, um aumento. Aqui, agora, no próximo pontinho, um ponto sozinho. E aqui onde tá o meu marcador, eu desmarco pra fazer mais um aumento, tá? Um. E 2, ok? E marco aqui o meu segundo pontinho. E vamos fazer a sequência aqui de ponto sobre ponto até chegar no nosso marcador, tá? E depois a gente vai finalizar aqui essa curva.
Já completei aqui os meus pontos, tá bom? Na parte reta, como falei pra vocês, temos 10 pontos entre as curvinhas. E agora eu vou desmarcar aqui o meu pontinho pra dar sequência. Uma regrinha que eu faço aqui, gente, que sempre me ajuda, é fazer do mesmo jeito que a gente finalizou, iniciar, tá? Então aqui, ó, pra vocês verem, a gente finalizou com um aumento, então eu vou iniciar com um aumento, tá bom? Então eu venho aqui, faço o meu primeiro ponto do aumento, tá? E eu vou marcar pra gente não se perder depois. Ó. Então aqui, um aumento. No próximo ponto, um ponto sozinho. Depois, um aumento. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui, gente. Sempre tensionando, tá? Tem que ser sempre tensionadinho. Um aumento. Um ponto sozinho. Um aumento aqui. E depois, na nossa curvinha, aqui no nosso último pontinho, eu desmarco. E vou fazer um ponto sozinho, tá? Ó. Um ponto sozinho. E eu marco novamente, ok? Pra gente não se perder. Principalmente esses daqui, gente, que são pontos sozinhos, a gente às vezes confunde com a parte reta, tá? E agora eu vou seguir fazendo os 10 pontos sozinhos aqui da parte reta, pra gente depois finalizar a nossa primeira curvinha. Cheguei aqui no meu marcador novamente, tá? Vou desmarcar pra gente continuar aqui. Como eu falei pra vocês, a nossa regrinha, do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia, tá? Então aqui, gente, a gente finalizou com um ponto baixo sozinho, e eu vou fazer aqui meu ponto baixo sozinho, tá? Ó. E eu marco novamente, tá? Pra gente não se perder. E agora, vamos finalizar com um aumento aqui. E olha, pra vocês verem, gente, precisa ficar bem certinho, tá bom? Então, aqui, ó, a gente iniciou aqui com um ponto baixo sozinho e agora temos aqui o nosso aumento. Deixa eu só acertar aqui, tá? E agora eu vou fazer aqui, gente, o meu fechamento e agora a minha última carreirinha. Solto aqui a minha laçada, vem nessa alcinha de cima com a agulha de trás pra frente, tá? Pegando as duas alcinhas. Coloco essa laçada na minha agulha e puxo aqui pra trás, ok? E vamos fazer o início da nossa carreira no primeiro pontinho que a gente fez. Ponto baixo centrado, tá bom? Ó, as duas perninhas, uma pra cada lado. Laço aqui e puxo pra cima, fazendo o meu primeiro pontinho, tá? Faço a correntinha pra fazer a vez do ponto baixo, ok? Sempre acertando aqui, gente. Agora, gente, a gente começa a fazer a nossa regrinha, que é não fazer pontos... Não fazer aumento sobre aumento, tá bom? Então, sempre quando a gente tiver os nossos pontos sozinhos, a gente aproveita para fazer aumento. Por que que não pode fazer aumento sobre aumento, né? Se ficar muito aumento, um em cima do outro, ele vai começar a formar um bico. E a gente precisa que ela fique bem oval essa base, tá bom? Então, por isso que a gente não faz aumento sobre aumento. Então, aqui, ó, tem o meu ponto de base aqui embaixo que tá sozinho, então eu vou fazer um aumento. Então, aqui tem um ponto e agora eu faço o segundo. E também, gente, agora a nossa regrinha vai mudar aqui, tá bom? Na primeira carreira a gente fez 3 pontos, depois 3 aumentos. Aqui a última carreirinha a gente fez um ponto sozinho e um aumento, e agora vão ser 2 pontos sozinhos e um aumento. Conforme vai seguindo as carreiras vai ser assim. Depois 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante, tá bom? Então aqui fiz o meu aumento, agora 2 pontos sozinhos. Agora um aumento. E aqui vamos fazer 2 pontos sozinhos, tá? Eu vou desmarcar aqui. E 2 pontos sozinhos. Vou marcar aqui meu pontinho de cima, tá? Nesse último pontinho que a gente fez, tá bom? Então, sempre vai ser 2 pontos sozinhos em sequência, tá? Se você chegar aqui e só dá pra fazer um, tá errado, tá bom? Volta que tá alguma coisinha errada. Agora, eu vou fazer a nossa sequência aqui de 10 pontos baixos sozinhos, até a gente chegar aqui no nosso marcador. Caminhei aqui com os meus pontos, tá? Meus 10 pontos aqui nessa parte reta. E novamente cheguei aqui no meu marcador, tá? E lembrando que do mesmo jeito que a gente finaliza, a gente inicia. Então, aqui, ó, eu finalizei com os 2 pontos sozinhos. Então, eu vou iniciar com os 2 pontos sozinhos, tá? Desmarco aqui.
e faço o meu primeiro ponto sozinho. E já vou marcar pra mim não esquecer, tá? Vou deixar marcadinho aqui só pra visualizar bem. E depois, caso vocês queiram continuar as carreiras, eu explico de novo. Então, 1 e 2 pontos sozinhos. E agora, no próximo pontinho, um aumento. Depois, 2 pontos sozinhos. E agora, um aumento, tá? Dois pontos sozinhos. Opa. E agora aqui, onde tá o meu marcador, vamos fazer um aumento, tá? Outra coisa bem legal, gente, é que a nossa curva sempre vai começar de um jeito e finalizar de outro, tá? Então, se aqui ela começou com 2 pontos sozinhos, ela vai finalizar com o oposto dela, que é o aumento, tá bom? Ó, então eu já fiz aqui os meus 2 aumentos, um aumento, na verdade, né, gente? Perdão. E agora vamos dar sequência fazendo os 10 pontos na parte reta. Já voltei aqui, gente, aonde tá meu marcador, eu vou tirar aqui, tá? E vou finalizar do jeito que eu falei pra vocês. Do mesmo jeito que a gente finalizou, a gente inicia. Então, vamos fazer aqui um aumento, tá? Ó, e vou marcar aqui. E mais um pontinho. E agora, só temos o espacinho aqui pra fazer 2 pontos sozinhos, tá? Bem centralizadinho. Como eu falei pra vocês. 1 e 2, tá? Aqui, gente, ó, eu não vou finalizar ainda, porque eu preciso mostrar pra vocês como que vocês vão fazer o fechamento utilizando aquele fiozinho que a gente deixou sobrando, tá? Então, deixa eu medir aqui pra vocês verem. Primeiro, essa parte aqui da largura. Então, ficamos aqui com 10 centímetros. E no comprimento, aqui nessa carreira de cá, ficamos com 22 centímetros de comprimento, tá bom? Caso vocês queiram aumentar a quantidade do comprimento, como falei pra vocês, é só aumentar a quantidade de correntinhas. E aqui, caso vocês queiram mais, uma largura maior, é só você continuar com as carreiras, tá bom? Então, como falei pra vocês, aqui vocês vão continuar com a sequência. Aqui fizemos 2 pontos sozinhos e um aumento, depois vão ser 3 pontos sozinhos e um aumento, 4 pontos sozinhos e um aumento, e assim por diante. Lembrando de não fazer aumento sobre aumento, ok? Então, vamos lá pra gente finalizar essa carreirinha aqui. Eu vou pegar outra agulha, tá bom? E vou puxar essa tirinha que sobrou, gente, aqui pra cima, tá? Então, eu pego aqui pelos pontinhos, tomando cuidado só pra não aparecer na frente. E puxo aqui, tá? Ó, vou passar por esse último nozinho aqui também. Puxei aqui pra cima. E agora a gente vai finalizar. Vou fazer aqui meu último pontinho sozinho. A gente vai utilizar essas duas tiras. Então, aqui, gente, entro no meu pontinho de base, iniciando meu ponto baixo com o fio do meu rolo, só que eu vou finalizar com esse meu fio aqui, que a gente deixou sobrando, tá? O fiozinho que a gente deixou sobrando. Então, eu venho aqui e finalizo, ó. E agora eu puxo aqui tudo pra cima, tá? E agora eu vou vir nessas duas primeiras alcinhas de cima, como se a gente fosse fazer o fechamento. A gente vai fazer um fechamento falso. Laço, trago aqui pra trás. E puxo pra dar uma ajustadinha. E agora eu vou voltar essa tira no mesmo lugar que já está saindo, tá? Então, eu viro aqui meu trabalho e pego primeiro esse nozinho aqui de cima pra depois sair no meio das tirinhas, tá bom? E puxo esse fiozinho que estava sobrando. Ó. E vai ficar assim a nossa laçadinha, gente. Fica perfeito o fechamento, tá bom? E agora vamos iniciar a nossa subida, tá? Então, vamos lá, tá? Como que vamos fazer aqui o nosso processo? Vamos trabalhar, gente, aqui na nossa primeira carreirinha, já os pontos que a gente vai trabalhar por toda a nossa subida, tá bom? Só vou mostrar pra vocês aonde vocês vão pegar. Ó, então aqui, gente, temos o nosso ponto baixo e as duas alcinhas. Vou pegar a alcinha de trás e aquele nozinho que a gente deixou, que a gente pegou pra fazer o arremate, ó.
Dando pra ver? Essas duas alcinhas, essa de trás, essa de cima e o nozinho de trás, tá bom? Pra ficar bem firminho, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui esse meu fio. A gente já vai arrematando ele, ok? E eu já vou subir, ó, fazendo o meu ponto aqui. Então, eu pego a alcinha de trás e o nozinho. Esse nozinho que eu falei pra vocês. Laço aqui, trago pra cima. Vou fazer aqui, gente, o ponto baixo torcido, tá bom? Ele é um ponto que ele é econômico, ele sobe bem rápido e ele ainda dá uma estrutura bem bacana. Então, essa laçada eu já vou girar 360 graus, ok? Só essa que a gente vai fazer desse jeito, sempre a primeira. Laço aqui, fazendo o meu primeiro ponto. E venho no próximo ponto, ó, nessas duas alcinhas, a alcinha de trás e o nozinho. Laço aqui, trago pra cima. Aqui, gente, eu não consigo girar assim, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou segurar, ó, eu coloco o meu dedo aqui e vou girar essa minha agulha por trás do meu ponto mesmo, ó. Eu giro aqui, mas eu vou passar, ó, antes da minha alcinha, tá? Laço e faço mais um ponto baixo desse torcido, tá bom? Aqui, gente, ficamos com 44 pontos, tá bom? Então, vamos ficar com 44 pontos em todas as carreiras. De novo, venho no meu próximo espacinho, laço, trago aqui pra cima. Agora, eu vou segurar aqui essa perninha e vou girar em volta dele mesmo, deixando essa alcinha da agulha de fora, ó. Passo por volta desse mesmo espacinho e tiro tudo junto. No próximo, pego aqui nessas duas alcinhas, laço, trago pra cima, seguro aqui a base e giro a minha agulha por volta dessa tirinha mesmo. E faço o meu pontinho, tá? Então, vamos dar a volta na nossa carreira dessa mesma forma, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Já dei toda a volta fazendo esse ponto do baixo torcido, tá? E vamos pro fechamento, ok? Aqui, gente, eu acabei esquecendo de arrematar, mas depois eu arremato, tá bom? Nessa primeira carreirinha aqui de ponto. Ó, então eu solto aqui a minha laçada, vou vir nessas duas alcinhas de cima aqui do primeiro ponto, ok? Trago essa laçadinha aqui pra trás, tá? Aqui, gente, a gente não vai trabalhar ponto baixo centrado, a gente vai trabalhar, ó, nessas alcinhas aqui de cima, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, nessa parte de baixo, a minha agulha, e coloco a alcinha aqui pra trás, tá? Ajusto bem, e agora eu vou puxar o fio do meu rolo aqui pra frente, tá bom? E vou fazer o mesmo processo, a primeira a gente gira 360 graus e fecha, tá? E aqui agora vamos trabalhar nessas alcinhas de cima, ó. Então, aqui eu pego, laço, seguro aqui, giro em volta dessa tira mesmo e fecho o meu ponto, tá bom? Não esquece, gente, de segurar aqui, porque vai facilitar esse processo, tá? Ó, se você for fazer aqui, ó, ela solta. Então, você segurando aqui um pouquinho pra trás, ela vai te dar uma sustentação pra você fazer esse ponto, tá bom? E assim, gente, a gente vai fazer, tá bom? Lembrando que cada carreirinha temos que ter 44 pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui a subida da minha bolsa quando eu tiver com as carreiras que eu preciso, tá bom? Pra depois a gente fazer aquela parte que vai fechando na parte de cima, eu volto com vocês. Já subi aqui as minhas carreiras, tá? Fiz um total aqui de 10 carreirinhas, tá certo? Vou medir pra vocês verem com quantos centímetros que ficamos. Essa aqui vai ser a parte mais baixa, tá? Ó, então, aqui ficamos com um total de 12 centímetros, ok? Depois a gente vai aumentar um pouquinho. Agora, gente, a gente vai cortar o nosso fio. Vou cortar aqui um pedacinho pra gente começar a fazer o arremate, tá? Então, eu solto aqui a minha laçada e vou vir aqui em cima do meu primeiro pontinho. Tem aqui meu primeiro ponto e as duas alcinhas de cima. Venho com a agulha de trás pra frente, puxo aqui pra trás, viro aqui. E agora, eu vou pegar esse nozinho, primeiro, do último pontinho que a gente fez, pra depois passar no centro das duas alcinhas aqui, tá? Pra finalizar esse ponto bem certinho, ok? Ó, então vocês podem aproximar mais aqui. Vai ficar perfeito, tá? Muitas meninas me perguntam como que faz o acabamento certinho pra não ficar aparecendo. É simples, gente, ó. Aqui, vocês olhando, não dá nem pra saber qual ponto que a gente fez. Por quê? A gente acabou de fazer o arremate. Por quê? Porque eu deixei a mesma distância dos outros, tá? Ó, é esse daqui, tá vendo? Se eu deixar assim, vai aparecer. E se eu puxar demais, também vai aparecer. Então, procurem sempre deixar
o mais homogêneo possível, o mais parecido com as outras alcinhas de cima, tá? Então, aqui agora a gente faz o arremate, ok? Puxa aqui por algumas perninhas. Dá um pinguinho de cola. E prontinho, tá? Vou deixar pra esse lado de cá, que a gente já vai fazer a parte da lateralzinha aqui, tá? Depois eu arremato certinho, ok? Como eu falei pra vocês, temos 44 pontos aqui. Agora a gente vai dividir a parte onde vai fazer aquela parte que sobe, né? Então, vamos iniciar aqui a divisão, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui no meio dela, ó. Aperto aqui no meio. Vejo se tá bem no meio aqui da nossa base, tá? A minha base tá aqui. Eu tenho que ver se está bem no meio, tá? Aqui no meu caso tá desse lado. E deste lado a mesma coisa, ok? Aqui, como a gente vai saber qual que é o meio? Sempre esse pontinho que fica deitadinho, tá vendo que ele tá reto? Aí os outros estão pra cá e outros pra cá, ele fica retinho, é o pontinho do meio. E aqui a mesma coisa, tá? E aqui vamos deixar esse pontinho separado, depois dele vamos contar a mesma quantidade de pontos. Aqui eu vou contar 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui com o meu marcador. Desse lado de cá, separo esse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Opa. Pra vocês verem como que fica. Deste lado de cá, a mesma coisa. Tem um pontinho do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. Tá? Olha pra vocês, vem aqui. Então, onde tá o marcador é a parte da nossa lateralzinha. E aqui nessa parte central, onde não tá com o marcador, tem que ter a mesma quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Então, temos a mesma quantidade aqui. Vocês podem tanto aumentar quanto diminuir aí, tá? Mas essa parte aqui central vai diminuir. Se vocês caminharem com 7, ó. É pra vocês verem quantos que vai ficar. Ó, aí a parte aqui da abertura vai ficar bem menor, tá vendo? Aqui vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembra que tinha 9 aqui? Daí agora vai ser uma questão de gosto de vocês, se vocês querem deixar maior aqui essa lateral ou maior, tá? Eu vou deixar... confesso pra vocês que estou bem na dúvida se eu deixo maior ou menor, tá? Resolver aqui, pessoal, vou deixar com 7, tá? Então, 7 pra cá, 7 pra cá. Na verdade, a gente vai ficar com um pouquinho mais, né? Vamos contar aqui entre um marcador e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, vamos ficar com 15 pontos aqui. Caso vocês queiram diminuir, pode ficar à vontade, mas lembrando que temos que ter a mesma quantidade de pontos. Se tiver 15 aqui, tem que ter 15 aqui, tá? Não pode ficar com um número diferente, porque senão não vai ficar certo, vai ficar esquisito, né? E aqui, gente, o que eu vou fazer já pra ajudar vocês e pra me ajudar também? Eu já vou colocar o meu botão imantado, tá? Pra evitar depois o trabalho. Como não tem a lateral ainda, essas duas partes aqui, vai facilitar o nosso trabalho, tá bom? Então, aqui, sempre essa parte pra frente, tá? Sempre essa partinha pra frente, que ela é mais chatinha, então é mais... Quando eu falo chata, gente, é porque ela é achatadinha, tá vendo? Então, é mais fácil de abrir. Então, eu deixo aqui, tá? E também, como eu tenho o meu fiozinho aqui, ó, esse meu fiozinho é nessa parte de cá que a gente fez o arremate, então essa parte é a parte de trás, tá bom? Então, vamos colocar aqui o nosso botãozinho, tá? Vou pegar aqui linha e agulha, tá? E também, gente, facilita muito, porque agora, como eu tenho aqui exatamente a quantidade de pontos que a gente separou, ó, temos aqui os pontinhos, vai ficar bem mais fácil, vamos deixar bem centralizado o nosso botão imantado. Então, vamos lá. Já peguei aqui a minha linha e agulha, tá? Gosto sempre de trazer, gente, fazer com a cor parecida do botão. Eu não gosto daquela
linha transparente, que eu não consigo enxergar e ela enrola tudo, dá muito trabalho, tá? Então, eu prefiro gastar um pouquinho mais comprando sempre a linha da cor do meu botão imantado, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, a parte da frente, sempre esse botãozinho mais achatadinho, tá? Como temos aqui os botõezinhos imantados, perdão, os marcadores marcando bem certinho, ó, eu vou deixar 3 pra cá e 3 pra cá, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar essa costura aqui na parte de baixo, ó, pra vocês conseguirem ver bem certinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a minha agulha, vou passar ela, gente, ó, por baixo dessa alcinha aqui do meu ponto. Bem por baixo pra esconder o nozinho. E aqui eu já transfiro pro primeiro buraquinho do botão imantado, tá? Puxo bem. E eu gosto também de transferir essa agulha pra ficar muito preso aqui o nosso botãozinho, tá? Pra não ter perigo de soltar. Mas aqui tem um segredinho, aonde vocês vão colocar a agulha, tá? Porque ela não pode sair, ó, na frente do ponto, tá? Ó, quer ver? Aqui, ó, ela tá saindo bem no pé do meu ponto, tá? Então não pode, tem que sair bem escondidinho entre aqui, ó, os espacinhos. Aqui tá entre um ponto e outro, olha aqui, ó. Tá vendo? E aqui agora eu posso puxar, opa, essa minha linha. Puxei aqui pra cima, tá? Segurando. E aqui agora o segredo é sempre voltar no mesmo localzinho próximo de onde já está saindo, tá? Então, eu empurro aqui e pego a minha agulha pra cá, tá? E trago pra cima. Puxo muito bem. Ó, agora eu trouxe pro lado, tá vendo? Do lado da alcinha, eu vou voltar ela pra dentro, essa agulha dentro da alcinha. E trago aqui pra fora novamente, tá? Ó. Trouxe aqui pra fora. Puxo pra cima. Volto no mesmo local aqui. Tá? Não é no mesmo localzinho, gente. É próximo, tá? Porque se você colocar no mesmo local, vai sair essa linha. Vai voltar pra trás. Aqui eu consegui trazer dentro da alcinha. Caso você não consiga, não tem problema, tá bom? Ó. Aqui eu já fiz 2 vezes, eu vou fazer a terceira. Venho pra fora. Trago aqui a minha agulha pra fora. Ó. Sem passar na frente do meu ponto. Puxo aqui, pra deixar bem firme. E agora eu volto pra cá de novo. Pra ficar bem certinho. Agora, gente, como eu gosto de sempre deixar bem preso esse pontinho, como que eu faço aqui? Eu vou agora, ó, puxar, vou passar por baixo, tá? Dessa alcinha, bem superficialmente, não vou levar lá pra trás. Eu vou trazer, ó, a minha agulha pra essa primeira alcinha aqui. Tá vendo? Essa aqui de cima. Pra prender muito bem. Aqui. Tá vendo? Ó. Então, agora, eu vou fazer o mesmo processo aqui de costura, tá bom? Tomando cuidado pra não aparecer na frente do ponto, tá bom? E vamos lá. Depois que eu costurar, gente, essa alcinha, eu vou puxar a minha agulha aqui pra baixo, faço esse mesmo processo e venho aqui pra cima, tá bom? O processo sempre vai ser o mesmo nas 3 alcinhas, tá? Quando eu finalizar aqui as 3 alcinhas, eu volto pra mostrar pra vocês o arremate. Costurei aqui todas as alcinhas, tá? E agora vamos fazer o nosso arremate, que é um nó de tecelão, tá bom? É um nó bem fácil, gente, que é muito bom pra vocês utilizarem aqui nesses botões, tá? Aqui eu vou procurar onde tem um buraquinho, ó. Aqui nessa parte de baixo tem. Então, eu vou trazer a minha agulha, ó, bem aqui embaixo. Trouxe aqui pra baixo, puxo bem. E aqui agora, gente, eu abro aqui, ó, nesse espacinho que eu falei pra vocês. E agora eu vou procurar onde tem uma parte mais escondida possível. Pego aqui, tá, ó. Tá vendo que eu peguei um pedacinho da malha? Puxo. Vou ficar com essa alça aqui. Vou passar uma vez por dentro dela. Volto e passo a segunda.
E agora, eu puxo aqui, fazendo o meu nó de tecelão. No mesmo lugar, faço o mesmo processo. Puxo aqui a alcinha, passo uma, passo duas. E agora, ajusto muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui essa minha agulha, ou pro lado ou pra cima. Só pra puxar qualquer pontinha que fique. Ó, puxei aqui pra cima. E agora, eu vou cortar bem rente aqui, tá? Ok. Então, aqui está a nossa primeira parte, tá certo? E agora, vocês vão fazer esse mesmo processo do lado de cá. Lembrando que vamos deixar sempre os 3 pontinhos, tá bom? Do mesmo jeitinho, na mesma altura também, tá? Tomando cuidado pra não deixar fora, ok? Já faço o arremate, já aproveito que aplicar meu botão e a minha etiqueta, gente, perdão. Faz bom tempinho que eu não tô gravando, porque eu tô com a cabeça bagunçada. Então, vou aproveitar e colocar a minha etiqueta aqui também, tá? Com a mesma distância, tá? Respeitando aqui a parte dos marcadores. Quando eu finalizar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui aquela lateralzinha. Então, pessoal, já fiz aqui a costura da etiqueta, tá bom? O processo é o mesmo do botão imantado, sempre atravessando, tá? Sem deixar aparecer no fio, no ponto, perdão. E também coloquei aqui o botão imantado, tá? Já arrematei tudo bem certinho. Então, agora vamos pra nossa lateralzinha, tá? Vou manter aqui aberto, tá certo? Pra gente começar. Vamos lá, pessoal. Aqui, gente, vamos começar a nossa primeira lateral, tá? Vou fazer essa aqui primeiro. Desmarcar aqui, tá bom? Deixa eu primeiro colocar aqui, senão eu acabo esquecendo. Então, peguei aqui a minha agulha e minha linha, ó. Coloquei aqui, tiro o meu marcador, venho aqui, laço o meu fio e vamos trabalhar o mesmo ponto que a gente trabalhou aqui em toda a nossa bolsa. Giro 360 graus e fecho fazendo o meu primeiro pontinho. Já venho segurando aqui, tá? O meu fiozinho pra gente ir arrematando e depois colando. Laço, venho no próximo espacinho, giro, um ponto baixo, torcido. Laço, venho no próximo, giro aqui, tá? Um ponto baixo, ok? E eu vou caminhando desse jeito até chegar um pontinho antes do meu marcador. Essa primeira carreira é só de ponto baixo para cada pontinho de base. Fiz aqui meus 14 pontos torcidos, tá? Agora, gente, vamos ter que cortar o nosso fio. Pra gente fazer essa lateralzinha aqui, gente, essa partinha que sobe, sempre vamos ter que cortar o fio, tá bom? Por cada carreira, porque senão vai ficar errado, tá bom? Então, a gente tem que fazer isso. Aqui, agora, o nosso último pontinho que tá marcado, eu solto toda aqui a minha laçada, tiro aqui meu marcador, tá? E venho aqui nessa parte de baixo, ó. Pego essas duas alcinhas como se fosse um fechamento tradicional, tá? E agora, volto pra cá, ó, no mesmo fechamento que a gente sempre faz. Ó, pego o nozinho, depois passo por dentro da alcinha, tá? Puxo tudo aqui. E aqui, vou segurar para depois a gente ir arrematando, tá bom? Ó, podem passar por aqui. Ó. Tá? Depois a gente dá um pinguinho de cola, tá bom? Vocês usem aí a cola da preferência de vocês. Então, aqui temos a nossa primeirinha carreira. Agora, eu volto aqui, tá bom? Por isso que a gente arremata, porque a gente sempre tem que fazer com a carreira só subindo, não carreira de ida e volta, tá? Vem aqui novamente. Com a minha alcinha de novo. Pego aqui nessa alcinha de cima, faço o meu primeiro ponto. Vem aqui, laço 360 graus, o meu primeiro pontinho da carreira. Aqui agora, vamos começar fazendo diminuições. Uma diminuição na frente e uma diminuição no final, tá? Segurando aqui a minha pontinha, venho no meu próximo espaço, laço, trago aqui pra cima, giro, não vou finalizar. Venho no próximo espacinho, trago aqui pra cima e giro novamente, tá? Então, vamos girar 2 vezes. Agora, com 3 laçadas na agulha, eu laço e tiro todas essas alcinhas juntas, tá? E venho aqui pro próximo espacinho, fazendo o meu ponto torcido, tá? Olha pra vocês verem. Depois eu mostro pra vocês mais uma vez como que vai ficar esse pontinho, tá?
E a gente vai caminhando com esses pontos até os 2 últimos ali. Deixa aqui pro ladinho agora, porque depois a gente arremata, tá? A gente dá um pinguinho de cola. Cheguei aqui nos meus 2 últimos passinhos, tá? E eu vou fazer de novo o meu fechamento. Meu fechamento não, gente, perdão. Tão acostumado com fechamento. Vamos fazer aqui a nossa última diminuição, tá? Então, vem aqui no primeiro espacinho, laço, trago aqui pra cima, sempre segurando aqui pra facilitar. Giro aqui 360 graus, mas não finalizo. Agora, venho aqui nesse último, ó, o último pontinho aqui que a gente fez, laço 360 graus, e agora eu vou finalizar todos esses pontinhos, tá? Ó, tá vendo que a gente finalizou aqui? E agora a gente vai fazer o nosso fechamento no pontinho aqui, ó, nesse pontinho que a gente fez. Lembra do pontinho de base? A gente finalizou aqui embaixo, então eu tenho que fazer a finalização aqui. Então, eu corto novamente meu fio, puxo aqui e vamos finalizar, ó, nessa alcinha do pontinho de baixo. Então, venho com a agulha de trás pra frente, laço, puxo essa tirinha e agora vamos fechar do mesmo jeito que a gente sempre faz, tá? O espaço na laçadinha, puxo aqui. Gente, eu acho que eu cortei pouco o fio, tá? Era pra ter cortado um pouquinho mais, para o acabamento ficar bem melhor. Tá? Olha pra vocês verem como vai ficando. Vai subindo aqui também. Do mesmo jeito que tá fazendo aqui. Tá vendo que vai subindo? Então. Volto aqui fazendo o arremate, tá? Pra gente não se esquecer. Porque depois, como vai diminuindo essa parte aqui, vai ficando difícil, tá? Segura aqui onde a gente fez o arremate. Ó. E vou arrematando aqui, tá? E agora vamos pra nossa próxima carreira. E sempre vai ser do mesmo jeitinho aqui, tá? Venho aqui na minha primeira alcinha de cima, temos o nosso primeiro pontinho, vem na próxima alcinha. Venho aqui, laço o meu fio, trago pra cima, giro 360 graus pra fazer o meu primeiro pontinho. Aqui na chegada, gente, o último ponto sempre vai ser... A diminuição vai ser sempre depois do primeiro ponto, tá? Então, venho aqui no meu próximo espacinho, laço, giro 360 graus, não finalizo, tá? Venho no meu próximo espacinho, laço, giro 360 graus e agora eu finalizo. Fazendo a minha próxima diminuição. E agora vamos caminhar com pontos baixos, torcidos até a gente chegar nessas 2 últimas alcinhas aqui, tá? Então, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vamos fazer 5 pontos torcidos aqui, até chegar ali nos 2 últimos espacinhos, tá? Cheguei aqui nos meus 2 últimos espacinhos. Opa, acabei desmanchando meu último pontinho, tá? Mas não tem problema. A gente refaz. Ó, vem aqui, torço. Eita, não ficou torcido. Deixa eu refazer tudo de novo. 360 graus. E agora nos 2 últimos espacinhos aqui, tá? Então, venho aqui, laço, giro, não finalizo ainda. Venho no próximo espacinho, laço, giro novamente. E agora sim, eu vou finalizar aqui essa minha diminuição, tá? Agora eu vou cortar aqui, tá bom? Deixar um pedacinho maior do que da carreira anterior. Vou puxar aqui, ó. E vou fazer a finalização, o acabamento nessa alcinha aqui de baixo, ó. Esse último pontinho. Então, venho aqui. Laço. Trago pra trás e depois finalizo aqui. Pra vocês verem. Vai ficando assim, ó. Vou fazer mais uma carreirinha, tá bom? Depois vocês podem fazer mais ou menos carreiras. Fiz aqui a finalização, tá? Arrematei tudo certinho. Vou fazer aqui mais uma pra ver como vai ficar, mas caso precise eu faço mais, tá bom? Vamos lá. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Venho aqui na alcinha de cima, trago aqui pra frente, laço, torço meu fio, faço o meu primeiro ponto baixo centrado. Venho no próximo espacinho, vamos fazer a nossa diminuição. Venho aqui, faço a primeira laçada torcida, no próximo espacinho, laço e torço novamente, tá? Fico com 3 laçadas na agulha, agora eu laço e tiro todas juntas, ok? Venho aqui agora e vamos fazer os nossos pontos baixos torcidos até chegar nessas 2 últimas alcinhas, tá? Então, aqui, provavelmente, eu só vou fazer 2. Ó, somente 2 mesmo.
E agora eu vou fazer aqui o meu fechamento. E a minha última diminuição. Venho aqui, laço, torço meu fio, na próxima alcinha, laço, torço meu fio novamente. E agora laço e tiro todas juntas, ok? Olha pra vocês verem. E a minha ficou assim, ó, a minha quina, tá? Ficou bem pequenininha. Eu preciso que ela fique bem piquititica assim, tá? Se a sua carreira ficou mais larguinha, sobe até ficar com pouquíssimos pontos aqui, tá? Então, eu corto aqui o meu fio, solto aqui a minha laçada e vou fazer aqui o último fechamento nessa alcinha de baixo, tá? Aqui, gente, a minha subidinha ficou mais rápida porque eu não tô fazendo ponto baixo centrado, tá? Esse ponto baixo torcido. Eu estou fazendo, pegando na alcinha de cima, então ela fica um pouquinho mais rápida de fazer, ok? Então, vou fazer aqui o fechamento, tudo certinho, ó, pra vocês verem como fica bem bonita, tá? E aqui, agora, vocês vão fazer o mesmo processo que a gente fez nesse lado de cá, tá? Alguns de vocês sempre têm dúvida, eu já vi comentários assim, nossa, por que não mostra a segunda parte? Por que eu não mostro, gente? Porque é exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente do mesmo jeito, não muda nada. Então, você vai fazer o quê? Você vai voltar o vídeo, caso você tenha alguma dúvida, tá? E depois fazer exatamente igual como eu falei da primeira vez, tá bom? Então não tem erro, por isso que eu não mostro duas vezes, tá? Porque não tem necessidade e aí fica um vídeo muito longo, querendo ou não, os vídeos de crochê já são bem longos, tá? Então agora vocês vão fazer o mesmo processo desse lado de cá, que a gente fez desse lado de cá, nesse lado de cá, tá? Não esquece de arrematar tudo certinho e depois eu venho mostrar pra vocês como que vocês vão fazer a alça. Então agora, pessoal, vamos iniciar aqui a produção da nossa alça, tá bom? Eu vou fazer uma alça mais roliça, mais encorpada pra compor aí essa bolsa, essa proposta bem delicadinha, tá? Então, vamos fazer a laçada inicial. Vamos fazer aqui o anel mágico, tá? Coloco aqui, ó, a tira nos meus 4 dedos. Giro aqui, ó. Passo de volta. Passo o meu fio do rolo por baixo dos meus dedos e volto até aqui em cima, onde se unem. Eu vou colocar o meu dedo aqui, meu dedão, e vou tirar os meus 4 dedos, tá? E agora, eu vou vir por baixo aqui, puxa a laçada do rolo pra cima e faz aqui a nossa primeira correntinha, tá? Que vai valer como um ponto baixo. E agora, eu vou fazer um total de 6. 1, 2, 3, sempre tensionando muito bem. 4, 5 e 6, tá? Aqui, gente, essa quantidade de pontos vai mandar a grossura da sua alça, tá bom? Se ela vai ser um pouquinho mais grossa ou não. Então, se você quiser mais grossinha, é só fazer mais pontos nesse início. Agora, vocês vão puxar aqui essa laçadinha, tá? Ó, puxei essa laçadinha. Tá vendo que ele deu uma fechadinha aqui pra cima? Então, agora a gente vai iniciar os nossos pontos baixíssimos, ok? Vou deixar essa tirinha aqui pra parte de dentro, tá? Como que eu vou fazer esses pontos baixíssimos? Eu vou fazer os pontos baixíssimos pegando somente nessa alcinha aqui de trás, tá? Ó, somente nessas de trás. Então, eu venho na alcinha de trás aqui, por baixo, laço e faço um ponto baixíssimo. Ó, então ela vai virando mais ainda. Venho na próxima alcinha, na alcinha de trás, laço, um ponto baixíssimo. Sempre na de fora, ó. Aqui sempre vai ficar aparecendo agora as de fora, fica facilitando. Venho aqui embaixo, laço, um ponto baixíssimo, tá? Até chegar um ponto que ela só vai aparecer a alcinha de trás, tá bom? Porque ela vai se fechando por si só, tá bom? Ó, vocês vão fazendo aí desse jeito, é bem facinho, tá? E é uma alça que vai ficar bem robusta na sua bolsa. Olha pra vocês verem. Agora, gente, ó, essa tira de dentro aqui que vocês vão fazer, vocês vão puxar ela, puxa bem. Depois, vocês podem passar aqui, caso vocês fiquem apreensivas, por dentro de algumas alcinhas aqui, tá? Passa aqui por dentro, aqui, nessa parte de baixo, ó. Pega só uma aqui, ou algumas outras tirinhas, pra dar uma prendidinha.
vocês verem. Agora, vocês continuam fazendo mais algumas carreiras, tá? Ó. Fazendo mais algumas carreiras e depois vocês cortam essa tirinha, ok? Pra vocês verem, tá? Agora, vocês cortem e vocês vão seguir aqui fazendo esse mesmo processo, tá? Desse mesmo jeitinho até ter o tamanho desejado, ok? Eu vou fazer aqui mais uns 25 centímetros mais ou menos, tá bom? Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei aqui o comprimento da minha alça, tá? Cortei aqui meu fio já pra gente fazer o arremate. Vou medir aqui pra vocês verem. E ficamos aqui, ó, com 27 centímetros, tá? Vocês podem deixar maior ou menor, ok? Aqui agora eu vou soltar a minha tira, tá? E aqui, gente, eu vou fazer um arremate um pouquinho diferente. Eu venho aqui, ó, e vou passando pelas alcinhas de fora também, tá? Ó, venho aqui pela alcinha de fora, puxa esse meu fiozinho de fora pra dentro. Giro aqui um pouquinho, venho no próximo alcinha de fora, puxo essa alcinha de fora pra dentro. Venho nessa próxima alcinha de fora, puxo essa alcinha de fora pra dentro. E aqui, gente, ó, ficou bem certinho, tá tudo passado. E agora vocês só vão puxar aqui pra fechar esse, como se fosse um nozinho. Agora vocês vão pegar aqui, ó, pelo meio. O mais próximo aqui de onde já tá saindo essa pontinha. E vai puxar esse fio aqui pra dentro, tá? Ó. E assim vai ficar a sua alça, tá? Depois é só cortar, tá? Pra vocês verem. A gente corta aqui esse fiozinho. Cortei e agora eu dou uma puxadinha na minha alça que o fiozinho já se esconde por si só, tá? Então, fica assim a minha alça. Olha pra vocês verem que linda que fica. E agora vamos fazer o nosso tassel. Então, pessoal, vamos lá mais uma vez pro nosso tassel, tá? Esse tassel eu já usei aqui no canal, tá bom? Vou deixar ele só pra usar, gente, pra aula. Porque eu fiz o favor de riscar ele, né? Porque eu não tenho a chave Allen, mas eu prometo que eu vou comprar logo. Então, vamos lá. Esse tasselzinho, gente, olha pra vocês verem que delicadinho. Vem com a argolinha já e aqui o porta-tassel com uma corrente, tá? Então, a gente vai abrir aqui. Tirar o parafusinho, tá? Cuidado pra não perder, tá bom? Vou reservar aqui e vou pegar aqui uma capinha de celular. A capinha que eu uso no meu celular, tá bom? E vamos lá. Vou pegar o meu fio, tá? Vou tensionar bem ele aqui, tá bom? Aqui, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ele do lado avesso, tá? Pra gente enrolar aqui. Que a hora que a gente virar vai ficar bem certinho. Aqui, como eu já falei pra vocês, eu já usei esse copinho. Então, eu sei que aqui no meu fio que eu tô utilizando, o fio da Guarani, eu tenho que dar 5 voltas, tá? Então, aqui. 1. 2. Vou desenrolando aqui, gente, pra facilitar. Tá? Então, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vou cortar aqui a parte de baixo, deixando uma sobrinha. Aqui. Aqui agora eu vou deixar reservadinho. Vou cortar aqui mais uma tira. Pode cortar um tamanho legal. Vou tensionar ele também, tá? Porque aqui já vai fazer parte pra compor o nosso tassel também. Ok? Agora eu vou passar por baixo de todas essas tirinhas e trazer aqui pra cima, tá? Ó. Trago aqui pra cima. E agora eu vou dar um nozinho.
Pra vocês verem, eu dei um nó. Bem forte, agora eu vou dar o segundo, tá? Esse aqui vai servir pra fixar bem no nosso copinho ali. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui da minha capinha e vou deixar esse nozinho pra parte de baixo, tá? Por isso que eu falei pra vocês deixarem aqui no lado avesso, tá? Porque aqui vai facilitar pra deixar bem certinho os nossos fios, tá? E agora eu vou cortar aqui bem retinho. Olha. Vocês podem ajustar aqui também, tá? Olha aqui, depois a gente vai acertar. Agora, eu preciso colocar dentro do meu copinho. Aqui. Olha aqui pra vocês verem. Vai ficar um tamanho bem legal. Agora eu vou encaixar aqui, ó. Ele fica um pouquinho sobrando, mas não tanto. Já vou ver aqui qual lado que eu acho mais bonitinho. Eu prefiro esse aqui. Vamos ver. Já vai arrumando. E aqui, a divisa do nosso nozinho, a gente vai deixar bem próximo do buraquinho do parafuso, tá? E aqui agora eu vou empurrar com a ajuda da tesoura, tá? Pra encaixar bem certinho. E o nozinho precisa entrar totalmente aqui dentro. Com bastante cuidado também, tá? Aqui. E agora eu vou apertar o meu parafusinho, tá bom? Caso você tenha sua chave ali aí, vai ser bem mais fácil do que eu, que estou sem. Por isso que eu até acabei riscando aqui, tá, gente? Eu gosto desse porta-tassel, gente, porque o parafuso é bem grossinho. Então, vai ficar bem fixo aqui. Tá, vou apertar aqui e já volto. Então, pessoal, já parafusei aqui, tá? Deixei só uma sobrinha aqui, tá? Pra evitar, porque como tem a rosquinha aqui, se você puxar, ele não vai puxar totalmente, tá? Então, também gosto dessa segurança. Olha pra vocês verem. E agora a gente tensiona aqui bem essas tirinhas pra gente cortar, tá? Então, aqui é a parte da frente, como eu falei pra vocês. E agora a gente vai cortar aqui, tá? Meço aqui bem e começo a cortar, tá? Vamos começar cortando devagarinho. Porque se você começar cortando demais, pode ser que fique errado. Ó, então, tô cortando aos pouquinhos. Ó, ficou errado, tá vendo? E eu continuo cortando. Então, vocês vão acertando até ficar o tamanho que vocês querem, tá? Aqui ficou um tamanho legal, não ficou muito cheio, mas também não ficou muito fininho. Ficou bem legal dentro do copinho aqui, tá? Então, vamos aqui finalizar a nossa bolsa. Então, já estou aqui posicionando com a parte do corpo da minha bolsa, ó. Com as duas aqui feitas, tá? Bem certinho. E agora, vamos aqui começar com a nossa alça. Vou pegar o par da minha argola. Para esses trabalhos assim mais robustos, eu prefiro essa argola maior, tá? Vou atravessar aqui. Na mesma distância que eu coloquei, ó, eu tenho que colocar na outra ponta, tá? Olha aqui pra vocês verem como que fica. E agora a gente vai atravessar assim, daqui pra cá. Olha.
Não vou pôr aqui nessa última carreira, vou pôr na de baixo pra ficar um pouquinho mais firme, tá? Ó. Aqui, ó. Então, tem a última e tem a penúltima. Eu coloquei embaixo da penúltima. E aqui também a mesma coisa. Ó. Tá, aqui tá a parte da nossa alça. E aqui também vocês têm que pôr na mesma distância, tá? Ó. Aqui, na verdade, gente, não é embaixo da penúltima, é embaixo da última carreirinha, tá? Não põe aqui nessas alcinhas de cima pra não ficar solto, tá bom? Ó. Fica assim. Caso você queira diminuir também a alça pra deixar um pouquinho menor, também pode, tá? E agora vamos colocar aqui o nosso tasselzinho. Vocês podem pôr aqui assim, ó, no cantinho, próximo de onde já está a argola articulada, tá? Gente, eu queria mostrar pra vocês que ainda sobrou fio, tá? Não utilizei o rolo completo. Ainda sobrou um pouquinho aqui. Acho que aqui umas 30, 50 gramas, tá? Tá uma bolsa bem econômica e muito linda. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui, tá bom? Se você assistiu todo esse passo a passo, comenta aqui embaixo. Pausa achar para mim saber que você assistiu tudo desde o começo até o final, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.